Pronto. Então, pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui. Oh, boa noite, não, bom dia, né? Isso é porque eu dei aula ontem à noite. Aí a gente, Aparecida chega Rio aqui. É o hábito, sabe? Eu dei aula segunda e terça em seguida. Aparecida Rio e Matheus. Bom dia, pessoal. Já que conversa, né? Então, bom dia aqui aos caros colegas, né? O Gabriel e o Guilherme, que eu vou aprender também, né? E os demais colegas de casa, né? Eu creio que todos que estão aqui, eu creio que estavam na terça, se não, eu sou o professor Luciano Esmeraldo, né? Minha formação é jurídica. Quem quiser ver meu currículo Lattes, é só colocar na plataforma Lattes do CNPq, Luciano Esmeraldo Amorim. E nós vamos discutir, sou advogado já há alguns anos aí, mais de década, mas não vamos contar no dedo, não. Né? Eu advogo no Ceará e no Pernambuco, tenho OAB no Pernambuco, só aceitar aqui o Wesley. Bem-vindo, Wesley, novamente. Acho que caiu. Então, a gente já tem alguma experiência e prática, né? Tanto na área jurídica, como também na área de gestão, né? Mesmo você é formado numa graduação, mas você acaba atuando em várias áreas, etc. e tal. Então, assim, eu já tenho uma passagem grande por gestão pública e gestão privada, né? Vocês vão ver tudo isso lá no meu currículo Lattes, tá? E a nossa disciplina é uma disciplina, conforme eu mostrei na aula anterior, vou fazer um retrospecto rapidamente, caso alguém não tenha, não deu para pegar o primeiro dia de aula, ela tem uma razão de ser, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma lógica porque não tem como o administrador e a administradora de empresa deixar em segundo plano as normas jurídicas. Não tem. Porque toda atividade empresarial que for executada por vocês, necessariamente tem que ter um fundamento jurídico e tem que ter uma base jurídica para que vocês tomem a decisão correta e para que vocês acertem na decisão e não tenham prejuízos para a organização. Isso é de fundamental importância. E para que vocês tomem essa decisão na área de gestão, de administração de uma empresa, é de fundamental importância que a gente conheça as estruturas jurídicas, pelo menos as principais estruturas jurídicas que nós vamos abordar, né? Evidentemente que vocês terão outras disciplinas de direito, e serão disciplinas mais específicas, aprofundadas, né? Creio que, com quase toda certeza, uma de direito trabalhista e previdenciário, creio que deverão ter uma de direito empresarial, possivelmente, não tenho certeza, mas, de qualquer forma, nós vamos falar sobre o direito de empresa aqui, tá? Então, não tem como a gente deixar em segundo plano, certo? Eu creio que quem pensava inicialmente antes, poxa, eu vou pagar disciplina de direito, não gosto disso e tal, eu creio que depois das nossas explicações da aula anterior, eu creio que deu uma possível... mudou um pouco o pensamento sobre isso em função da importância e de que nós vamos tocar em assuntos que são assuntos do nosso dia a dia. Claro que, introdutoriamente, a gente tem alguns conceitos, algumas questões filosóficas, né, até mesmo ideológicas, mas mais filosóficas, que são necessárias para que a gente construa uma base e aí a gente parta para determinadas discussões específicas relativo, claro, ao nosso... Claro, tudo é o nosso conteúdo, mas relativo ao nosso... Coisa excelente. Aparece aqui para vocês, mas eu creio que não aparece para o pessoal de casa, né? Porque eu não estou... Beleza, vai aparecer agora. Espere lá que o senhor quer que apareça? Não, estou passando para o pessoal de casa agora. Estou transmitindo para o pessoal de casa. Beleza. Então, pessoal, só um retrospectozinho rápido, não vou discorrer sobre tudo que nós falamos na aula anterior, certo? Está aí, mas para que alguém não, caso algum dos colegas não tenha participado da aula anterior, está tudo gravado, eu vou colocar hoje ou amanhã os dois links, tá? Da aula anterior e desta aula, tá? Para que vocês tenham acesso. Então, a gente vem discorrendo aí, né? E a gente falou, né?
dessas discussões iniciais sobre o direito propriamente dito, que nós começamos no final da aula anterior e vamos continuar hoje. Vamos analisar de onde vem essas normas, de onde vem esse direito. Pessoal de casa, caso deseje falar, manda uma mensagenzinha no chat, tá bom? Que dá certo aqui, e eu vou ligar aqui e dá certo ouvi-los. Então, vamos discutir um pouco sobre essas fontes do direito, vamos discutir as relações de poder que poderão necessariamente fazer surgir o direito. Aí eu gosto de tocar dois grandes personagens. Um é Michel Foucault, que aborda as teorias voltadas para as questões sociais, e outro é Hans Kelsen, onde tem a sua teoria pura do direito, que traz para nós todo um sistema positivado do direito, certo? E aí a gente vai discorrer sobre isso em determinado momento. E nós estamos discutindo essas bases aqui, exatamente para a gente subir a um patamar seguinte, onde eu gosto de sempre dizer para meus alunos e alunas, que a gente passa a constituir uma empresa no segundo momento, certo? Onde a gente discute o conceito de organizações empresariais, pessoa jurídica, pessoa física. Vamos ver como é que nós temos e podemos constituir uma personalidade jurídica. Aí a gente discute o que seria uma sociedade empresarial, as particularidades e os tipos de sociedade, ou seja, os tipos de empresas que vocês poderão criar, certo? Mas, professor, que tipo de empresa eu posso criar? Se eu poderia me dizer, eu digo, calma, depende, cada caso é um caso. E aí, evidentemente, o seu contador e o seu jurídico reunido com você vai te dar as melhores saídas para isso. Pessoal, vocês têm que entender que o jurídico não vai saber 100% de tudo, porque algumas áreas, algumas questões são da área da contabilidade. Assim como o contador não vai saber 100% de tudo, porque algumas questões são da área jurídica, né? O contador pergunta, ele pode até saber, nada impede, nada obsta, mas alguns procedimentos de ordem jurídicas específicas da justiça sabe o advogado. E o advogado pode até saber, mas algumas situações específicas da área da contadoria, de ativo passivo, logicamente que é da esfera do contador, tá? E aí, nós, nesse segundo patamar, a gente discute os tipos de sociedades empresariais. Que tipos de empresa você pode criar? Aí vai de uma série de perguntas, por exemplo, qual o capital que você tem? Você quer ter sócio ou não quer ter sócio? Né? Como é um produto ou é um serviço? Porque a partir daí vai ter o contador, vai enquadrar você nos regimes tributários, regimes jurídicos tributários, né, que vai te proporcionar, eu não diria se livrar do pagamento de tributos, né, mas pelo menos uma carga menor de tributos. Então tem todos esses contextos, mas nós vamos ver, mesmo que de forma... nenhuma pessoa sabe de tudo. Exatamente, Matheus, com certeza. Quem disser que sabe de tudo, aí é um fracasso, certo? Com certeza, alguma coisa que vocês perguntaram, eu digo, pessoal, vou pesquisar. Isso é normal, tranquilamente. Tá? E não há nenhum demérito para isso. Tá? Então, jurídico, base, construímos as sociedades empresariais, discutimos, e aí a gente precisa movimentar essa sociedade empresarial. Nós necessitamos movimentar essa sociedade empresarial. Eu não gosto de ficar sentado, pessoal. Deixa eu ligar aqui a outra câmera para o pessoal. Ficar sentado é uma dificuldade. Dificuldade porque eu não gosto. Adoro escrever no quadro todo, adoro. Né? Aí a gente tem essas limitações, mas são normais. Então, vocês querem criou a empresa no segundo patamar, logicamente que você tem que movimentar essa empresa, que foi exatamente isso que nós colocamos aqui. Tá? O pessoal de casa não está vendo, eu estou passando a setinha ali. Nós precisamos movimentar essa empresa. E essa empresa faz o quê? Ela realiza negócios jurídicos. E aí a gente vai ver os requisitos dos negócios jurídicos, as particularidades voltadas para o negócio jurídico. Né? Se a gente for analisar negócio jurídico, envolve um contexto assim, bastante significativo. E essa empresa também realiza o quê? Relações de consumos. Vamos analisar os requisitos do dano moral, os requisitos do dano material, a possibilidade e os cuidados que a tua empresa tem que ter para que não gere um dano moral ou um dano material. Então, vamos ver isso aí.
vamos ver também a responsabilidade pelo fato de um produto e pelo vício de um produto ou de um serviço. Quando um produto causa um problema à sua saúde, ou um produto que não tem qualidade. Eu dei uma detalhadazinha na aula anterior, mas nós vamos ver tudo isso aí, e tem um enquadramento dentro de uma relação de consumo. Olha só que coisa interessante, pessoal. Só um aportezinho. Ontem eu estava conversando com um juiz, né, ontem à noite, e ele falando exatamente nessa relação de consumo, a situação prática, trazendo para vocês. Ele me disse que ele, como juiz, entrou em determinada cidade, não esqueça que eu não posso individualizar por uma questão de ética, nem dizer, e como eu disse para vocês que eu atuo no Ceará e no estado do Pernambuco, então fiquem abertos. Ele disse que comprou um determinado bem móvel para sua casa e foi enviado pela loja pelos Correios e simplesmente o Correio extraviou. E qual a responsabilidade aí agora? É da empresa, da origem, dos Correios? Então, ele disse que a decisão judicial dele, eu acho que a decisão que foi contra ele, ele era autor dessa ação, a decisão do magistrado foi contrária a ele. A decisão do magistrado entendeu que os Correios não eram responsáveis. Eu entendo contrariamente. E ele, como juiz, mas ele não era juiz, ele era autor. Ele também entende. Então, o que ele entendeu é que o magistrado que deu a decisão contrária a ele foi além do direito, questões pessoais que tem, certo? Aí ele confidenciou, e decidiu um processo. Isso é inadmissível. O magistrado que decidiu que a empresa da origem deveria restituir o bem ou pagar o valor, e existe uma chamada repetição de indébito, esse valor tem que ser em dobro. E ele pediu, a decisão foi somente de restituição do valor, tá? Então, a gente vai ver isso lá quando a gente estiver falando, dano moral e dano material, e esses detalhes. Numa situação dessa, que é comum de todos nós de casa, dos colegas aqui, quem não já passou por isso, a possibilidade de passar é porque a compra pela internet hoje é algo do dia a dia nosso, né? Claro que hoje em dia as próprias companhias elas têm a sua logística, exatamente, logística, por isso que vem a questão da logística reversa, né? Que quando chega lá e volta, show, Guilherme. A logística, como por exemplo, essa Wacom aqui, que eu comprei para as aulas remotas no começo do ano passado, eu comprei pela Amazon, não é nada negativo, né? Está falando, está levando, mas foi positivo. Comprei, não levou 2 semanas, chegou. E eu comprei assim, sem esperança de usar ela, pelo menos no primeiro mês, né, das aulas remotas, chegou. Uma semana, rápido. Então, tem uma logística de alta qualidade, né? Você receber um produto em alguns dias, né? Exatamente, Matheus, rápido demais. Então, já o Correio vem todo aquele histórico do Correio, né? Que eu não preciso discorrer, que todos nós sabemos, né? Mas eu entendo que, pela responsabilidade, pessoal, tanto o Correio é responsável, como a empresa da origem. Eu processaria as duas, que alguém vai ter que responder. Tá? Eu processaria as duas por uma questão de precaução. Tá? Quando a gente chegar lá, em dano moral e dano material, pessoal, só um aportezinho, nós vamos fazer uma diferenciação entre o dano moral... exato, Matheus, muita burocracia. Nós vamos fazer uma diferenciação entre o dano moral e o dano material causado por empresas privadas e por órgãos públicos. Tem algumas particularidades de ordem jurídica e de ordem processual, que podem demorar ou não o processo, tudo demora, mas eu diria que demoraria um maior rigor contra o órgão público, por causa dos privilégios que o órgão público tem. Eu estava falando ontem ali com o pessoal das ciências contábeis, com a questão dos privilégios do fisco, né, que é o ministro lá da disciplina de direito tributário, lá com o pessoal de ciências contábeis. Só ver aqui,
E quem recebe golpe por e-mail no nome do fornecedor? Uma vez perdi 2 mil nessa brincadeira. Aí, muitos colegas, Maria Luísa, inclusive colegas de vocês aqui, já me perguntaram isso, e a grande problema aí, Maria Luísa, é você provar. Porque muitas das vezes eles utilizam o CNPJ de uma empresa verdadeira que não foi ela que emitiu. Só que na hora que manda o código de barras, o código de barra vai para outro lugar. Então, aí tem que ter muito cuidado aí, as cautelas aí. Já tivemos colegas aqui de sala de aula, desde o eu ministro aula aqui há algum tempo, ficar sempre tem meu telefone, pode me contactar a hora que quiser, tirar alguma dúvida, se eu não souber, a gente vai pesquisar e tal, porque depende da complexidade do processo, lógico. Mas a grande dificuldade aí, Maria Luísa, é a prova, tá? E está acontecendo muito nesses golpes, principalmente pelo PIX. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter as cautelas devidas, certo? Então, pessoal, essa seria a estruturação, mais ou menos, da nossa disciplina, certo? Logicamente, tem todo um detalhamento, que foi o que a gente abordou na aula anterior. Deixa eu voltar aqui para sentar. Deixa eu ligar aqui a câmera. Não está ligando a minha câmera, já sei por quê. Peraí, já detectei essa situaçãozinha. Ok. Beleza. Pronto. Então, em linhas gerais foi isso aí. Claro que eu detalhei maior na aula anterior, vocês lembram, né? E a gente foi para a parte final, que seria exatamente onde a gente vai discutir essa questão do conceito lógico de direito. Né? E o que é o direito? Por que existe o direito? Para que o direito? Qual a função do direito? Qual a finalidade desse direito? Para que serve esse direito? Por que é que o administrador de empresa, por que cargas d'água, o administrador e o administrador de empresa precisa saber desse danado, desse direito? Né? Por que ele existe no nosso meio social? Né? Para quê? Por quê? Né? É uma ciência social? Tranquilo. É possível identificar em vários segmentos, em várias graduações? Com certeza, também sabemos. O direito estaria em todos os cursos de graduação? Estaria, se a gente for analisar. Na engenharia civil não tem direito. Será mesmo que não tem direito? E o direito de construir? Certo? E o direito de construir dentro dele a questão do direito de vizinhança. Você não pode colocar uma janela no muro que vai a janela dar para o vizinho. Tem que ter um mínimo ali de 1 metro, 1,5 metro, salvo engano, aí a gente tem que olhar, mas é mais de 1 metro, mais ou menos, ali, do muro. Direito de vizinhança. Tudo com convivência e responsabilidade foi precisado do direito. Exatamente, galera. Certo? O bem-estar social, né? O bem-estar social, ele proporciona isso. Né? Então, essa ciência que estuda as relações humanas e a vida em sociedade no campo jurídico. Né? Mas qual a finalidade precípua do direito? Qual a finalidade precípua do direito em uma disputa judicial da sua empresa? Qual a finalidade precípua do direito em uma disputa judicial da tua empresa? O que é que ele vem proporcionar a vocês, administradores e administradoras de empresa? O que ele proporcionaria? Não ser lesado, né? Não ser lesado. Alguém de casa quiser escrever ou falar, diz que quer falar que eu abro aqui, tá bom? Não ser lesado, nosso colega Gabriel. O que mais? Né? Eu diria... Isso só para mim, como empresa, administrador? Não, para toda a sociedade, né? Para toda a sociedade. O Matheus aqui falou que o objetivo dele é gerar paz e harmonia. Perfeito, Matheus. Exatamente. O direito, ele vem, dentre isto que você falou, evidentemente, que é uma possibilidade que vai te proteger, ele vem... Wesley, eu perguntei qual a finalidade do direito, qual o objetivo princípio do direito na nossa sociedade. Aí eu fui mais pontual. E qual a finalidade numa disputa jurídica de administração, o direito propriamente dito, na sua empresa, né?
O Gabriel falou aqui não ser lesado, o Matheus falou o objetivo dele é gerar paz e harmonia. Perfeito, paz e harmonia. Sociedade justa, né? Sociedade justa. E o que é interessante, pessoal, é que o direito, claro, né, ele proporciona e busca essa paz e essa harmonia em sociedade. Mas e por que, de fato, a gente não vê, em alguns contextos, uma paz e uma harmonia em sociedade? O Guilherme falou, porque alguém vai sair perdendo, né? Alguém vai sair perdendo. Perfeito. Mas alguém vai sair perdendo em função de uma desarmonia em determinado contexto. Se a gente fizer uma digressão, ou seja, voltar um pouco, nós não poderíamos interpretar que há uma menos consciência do ser humano, eu estou falando de forma generalizada, quanto ao direito das pessoas, né? Porque, vejam bem, pessoal, o meu direito deve ir até onde começa o seu direito. Isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. O meu direito deve ir até onde começa o seu direito. Quando eu começo a ultrapassar minimamente o seu direito, então eu estou indo além. Será que em sociedade nós estamos tendo aí, possivelmente, uma inversão de valores, está me entendendo? Uma distorção isso, Matheus. Direito igualitário. Não estaria aquela situação do ser humano de sempre se dar bem, de sempre se privilegiar, não é verdade? Será que a nossa sociedade, ou será que nós temos sociedades no mundo mais evoluída, fui redundante, evoluída já é mais, evoluída, certo? Onde há esse respeito pelo direito de terceiros, né? Esse direito de terceiros. Então, assim, essa reflexão é importante, caríssimos e caríssimas, para que vocês compreendam a magnitude que é o direito dentro da administração de empresas. Até onde você quer ir com a movimentação da máquina de gestão? Até onde você quer ir, certo? Até onde você quer... eu sei, um dos seus objetivos, e eu diria um deles, não, o principal é o lucro. Lucro, hoje em dia, com responsabilidade social, certo? Mas até onde você gostaria de ir com esse direito? Até que onde, com essa gestão? Até que onde essa gestão da minha empresa de Luciano, ela é tão selvagem a ponto de corromper direitos? E aí eu vou ser mais específico e exemplificativamente, né? Vou já, Matheus. E mais exemplificativamente, até que ponto eu sei que os fins não justificam os fins não devem justificar os meios, mas até que ponto você, eu estou dizendo impessoal, pelo amor de Deus, ser humano, gestor de uma empresa, vai para a sonegação de tributos e de impostos. Até que ponto? Aí a gente vai e pensa o seguinte, mas há uma alta carga tributária no país, eu pago muito tributo, eu poderia pagar mais o salário do meu colaborador, mas eu tenho que... Um colaborador, pessoal, que tu paga R$2.000, na verdade, tu paga R$4.000, porque 100% praticamente é de tributação, de encargos sociais, etc, etc. Então, é caro realmente um colaborador. Muitos colaboradores não têm essa visão e essa magnitude do que o empresário sofre. Né? Eu vou atuar dos dois lados, né? Vou atuar dos dois lados para vocês verem o seguinte, né? Advogado é bicho complicado. Eu já estava numa audiência no fórum um ano aí, né? O caso era a mesma coisa, só que eu estava defendendo um lado e no outro processo eu estava defendendo o outro lado. Eu entrei na audiência, defendendo o posicionamento A, e é obrigação do advogado. E entrei na audiência 2, defendendo o posicionamento B, sobre a mesma situação. Mas é assim que funciona o sistema. Chego já, viu, Matheus? Só fechar aqui o entendimento. Então,
até que ponto, né, realmente a gente pode atuar, né? Nós sabemos que os encargos, eles são realmente pesados, nós sabemos disso, né? O empresário, ele sofre uma carga pesada. Agora, pessoal, eu gostaria muito que vocês, e eu sempre faço essa colocação com os colegas, para me ver aqui, eu volto já para tu, Matheus, tá? Vocês têm que analisar, veja bem, eu acho muito importante isso, falo em toda a turma. Vocês estão aqui para quê? Professor, eu estou aqui, sou estudante do curso de graduação, bacharelado em administração dessa importante universidade, e eu quero adquirir conhecimentos técnicos para que eu possa atuar no mercado de trabalho, no mercado profissional, empreender a minha empresa, tá? Quero criar uma empresa. Então, nós temos que pensar, pessoal, sobre duas perspectivas para que nós sejamos racionais e emocionais. A gente nem deve ser razão demais, nem emoção demais, senão a gente erra, a gente peca. Então, eu estou pensando determinada perspectiva ou determinado assunto, eu como empresário. Se você é empresário e vocês serão empresários, então, professor, realmente eu entendo que é uma carga tributária alta, os fins não justificam os meios, mas nós sabemos que há a sonegação de tributos, então nós temos uma afronta a esse direito princípio aqui, né? Uma possível desarmonia nessa relação, certo? Mas os fins não justificam os meios. Como é que nós poderíamos reverter isso aí? Nós poderíamos reverter sabendo em quem a gente vota, para que a gente mude a lei do país e possibilite uma reforma tributária que está para ser discutida justa. Show. Eu pensando como administrador de empresa, vocês administradores. Quando a gente pensa o outro lado, eu como colaborador, eu como empregado de uma empresa, nós sabemos que a perspectiva e a análise é um pouco diferente, na verdade. Que você ganha pouco. Não, mas eu só ganho R$1.500. Aí, muitas das vezes, e a culpa também é do gestor, do administrador, do seu departamento, dos seus recursos humanos, o recurso humano tem que fazer um processo de integração do colaborador à empresa. O recursos humanos, ele deve, que é uma profissão hoje, não digo que tirou, mas profissionalizou essa célula, esse coração da empresa, porque vocês, administradores e administradores, não vão ter tempo para cuidar do financeiro, dos seus 2.000 colaboradores na tua empresa, de toda a articulação interna de venda, de compra internacional. Não dá, você tem que confiar em pessoas estratégicas na sua organização. É lógico, tá? Então, o seu recursos humanos tem que trabalhar esse processo de integração dos interesses individuais de cada um dos seus empregados, a denominação hoje é colaborador, de cada um dos seus colaboradores, todos nós temos interesses pessoais. E muitas das vezes a gente quer colocar na empresa, e até ir além, mas o seu recurso humano tem que integrar esses colaboradores aos interesses da organização. E uma delas é passar por esse processo de compreensão de que eu te pago 1.500, mas não é só 1.500. Mas é direito meu, sim, mas calma. Para que eu possa pagar os teus 1.500, além de pagar quase ou mais 1.500 de toda uma tributação e contribuições sociais, pessoal, é tributação, tá? Tá lá na Constituição, INSS é uma tributação, certo? A chamada teoria pentapartite da Constituição, que a gente vê lá na tributária. Então, eu pago tudo isso, mas para isso, meu querido colaborador, nós precisamos vender esse pincel. Me ajude a vender esse pincel. Fabrique ele,
vou gastar para fazer marketing, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando tu vai olhar o lucro, a minha empresa lucrou 500 mil reais. Você já viu, eu vou dizer o lucro bruto. Vamos dizer bruto. Sim, mas quanto é que desse bruto ela gastou? Se você for ver, né? Ela lucrou 50 mil reais. Mas é muito. Muito, cara. Pelo amor de Deus. Quanto tempo que tu criou essa empresa? Eu estou falando dessa questão de discussão de direito, pessoal, dessa possível corrupção de direitos nessa base, dessa harmonia, mas muitas das vezes a gente tem que analisar a perspectiva da falta de compreensão. Você está me entendendo? Vamos analisar um empresário, vocês serão empresários. Por isso, pessoal, pelo amor dos céus, a gente fez a separação. Estamos analisando como empresário, eu entendo, nós somos empregados, eu sou empregado também. Adoraria que o nosso reitor aumentasse mais ainda, apesar que a Hora Áurea da Leão Sampaio é uma das maiores das privadas do Cariri. É a maior que tem. Mas se ele pudesse aumentar o bom, claro, o que é, meu amigo? Pelo amor de Deus. Claro. Estrutura, ele dá 100% de estrutura, condições para o professor, investiu pesadamente em tecnologia, esse pequeno percalço, isso é besteira, isso é normal, conexão meu computador aqui, então tranquilo, tá? Então, a gente tem que pensar os dois lados para entender até que ponto vai essa desarmonia em sociedade, né? Eu estava, não é nenhum demérito, um dos meus primos, eles são muito bem de vida, mexe com construção civil. Não são engenheiro, mas com materiais de construção. Então, trabalharam muito, eu conheço os meninos, trabalharam muito, muito no pesado mesmo, enchendo caminhão, quando o pai tinha o primeiro caminhão, e hoje eles têm caminhões e casas e tudo, os filhos continuaram, né? Cada um deles com essas máquinas pesadas aí, reto, não sei o que, o diabo, desculpa aí o palavrão. Não. Aí tal dia, ele me contando, aí estava lá o pessoal que é do pesado mesmo, né, num dos depósitos dele lá. Aí ele tem dessas carrão grandes assim, tipo Hilux, ou desses negócios mais grande e fechado, né? Aí o colaborador, pessoal, pelo amor de Deus, não estou defendendo nenhum, nós estamos analisando 2 pontos, eu acho muito importante isso. O colaborador disse, bora, gente, bora resolver fazer logo esse serviço ali, não sei o quê, para poder a gente pagar esse carro aqui do patrão? Ixi, prestou não. Prestou não, pessoal. Aí meu primo levantou, aí deu uma lição de rapaz, isso que você está fazendo aí, esse trabalho, eu já fiz muito. Você não sabe o quanto eu já trabalhei para ter esse carro aqui, não, rapaz. Não funciona assim, não. Aí foi falar. É verdade, pô. A pessoa só vê lá na ponta. Todos vocês aqui que vão construir empresas e patrimônio, as pessoas não veem o quanto vocês estão aqui, aspas, sofrendo, o que eu digo não é negativo. Estão aqui se dedicando uma manhã para estar ouvindo situações e contextos, para ter conhecimentos técnicos, para quando chegar na sua vida profissional, que vamos acertar e vamos nos equivocar, isso é normal do ser humano, eu também já me equivoquei, tá? Tive uma audiência ontem à tarde virtual e eu fui rebatido pelo advogado da parte contrária, porque eu não fiz um pedido lá no final, depois de 17 anos advogando, mas acontece de que eu não pedi, que eu tinha que ter pedido lá a oitiva, para que eu ouvisse o autor da ação. Eu estava defendendo o réu numa ação de indenização por danos morais de 130 mil reais, e eu não pedi que queria ouvir o autor e a testemunha dele. Quando o advogado da outra parte bateu de frente com o juiz, o senhor não pode autorizar que Luciano, para ficar melhor de compreender, usou os termos técnicos, faça perguntas nem ao autor e nem às minhas testemunhas, porque ele não requereu na página tais. O que é que o juiz faz? Aí eu, de pronto, excelência, questão de ordem. Eu gostaria de contestar o posicionamento. Contestei pesado nele. E olha, na página tal, eu apresentei o rol de testemunha, e nos meus pedidos eu disse que queria protestar pela todas as provas admitidas em direito. E admitida em direito, inclusive, é essa. Se eu não quisesse ouvir ninguém, eu não tinha apresentado o rol de testemunha. Aí o juiz fazem o que nós vamos ver aqui,
A interpretação da norma. Mas vamos ver. Olha a continuidade. Eu estava em Ciências Contábeis ontem, Direito Tributário, aí eu disse, pessoal, não sei o quê, falando sobre as fontes do direito tributário. Eu disse, isso acontece, isso, um caso prático, tal. Isso é interpretação declarativa. Lembra que eu falei com vocês lá no primeiro semestre? O pessoal ali. Falou mesmo. Pronto, não vou repetir, porque vocês já ouviram lá. Existe a chamada interpretação declarativa, extensiva e restritiva, que nós vamos ver conteúdo nosso. Como você vai interpretar um contrato de gestão? Como você vai interpretar uma possível lei que te obriga você, na sua empresa, a fazer determinada coisa ou não? E aí? Tá? Então, pessoal, a gente tem que analisar essa questão da pacificação social dentro dessa perspectiva, tá? Pessoal, vocês já perceberam que eu não gosto muito de estar lendo essas coisas, não, com raríssimas exceções, tá? Então, é de fundamental importância que a gente compreenda essa pacificação social, tá? Esse nosso desejo, até onde você quer ir. Mas eu entendo os dois lados, doutoras e doutores. Eu entendo. Agora, aí eu vou voltar agora aqui para eu, empregado. Luciano é colaborador contratado pela faculdade. Eu entendo, essa faculdade é caríssima, pessoal. Para manter isso aqui, realmente é. Quando você vai olhar lá na ponta, a gente só vê o todo, né? Quem já é empresário, como o Gabriel, não sei se você já tem também empresa, né, e alguém de casa, sabe quanto que é na ponta. Você não sabe o que é que o Gabriel se movimenta quando ele joga no seu Instagram, o marketing dele tentando conquistar novos clientes. E olha, o Gabriel faz uma coisa muito interessante, né? Ele quer conquistar o seu cliente, novos clientes, demonstrando de fato a qualidade do produto. É verdade ou é mentira? A qualidade do produto. Agora, deixa eu te perguntar só uma parte aí. O que é qualidade? Adoro quando eu falo isso em sala de aula. O que é qualidade? Pessoal, me permita aqui só um contexto. Pessoal, eu corto as letras, viu? Mas eu sei o português. O que é qualidade? Eu diria que quando... Eu vou dar um exemplo do produto. Quando ele cumpre de forma satisfatória o que ele se propõe. Suprir a necessidade da Aparecida, o produto ser eficaz da Aparecida, a Aparecida falou. Quando o Gabriel falou, quando ele cumpre de forma satisfatória, não é isso? Se propõe. A que se propõe. Não vai ser igual para todos, vai agregar a vida do cliente, bem elaborado. A gente pode dizer, por exemplo, que um carro 0 km, ele tem qualidade? Você teria analisar o lado desse produto, ele tem qualidade, durabilidade, estética, Claro. E outros fatores, né? Pessoal, vocês estão perfeitos. Tudo isso que você falou. O pessoal de casa, que aqui os colegas estão vendo também, e os daqui, tudo isso. Porque, na verdade, qualidade, ela é medida na perspectiva do consumidor. Certeza. Porque, veja bem, um carro, uma BMW, ela, por si só, ela tem qualidade? Depende. Por exemplo, aí eu estou falando ela normalzinho, uma BMW com todo aquele de automático, ou não, o manual dela normal. Ela tem qualidade, por exemplo, desde que não seja adaptada para um deficiente físico? Para uso, dentro dessa perspectiva que vocês falaram, não teria qualidade para um deficiente físico. Calma, eu sei que ela pode ser adaptada. Se ela for adaptada, aí sim. Então, é isso tudo. Eu estou apenas complementando o que vocês falaram, pessoal. Só dando um exemplo do que vocês falaram. Que o pessoal escreveu aqui e que vocês falaram aqui. Entendeu? Então, ela tem que atender essa necessidade. Certo? Tem que atender essa necessidade.
E não esqueci aqui do nosso caro Matheus, quando ele falou o seguinte: professor, dentre os direitos que existem, qual é o menos valorizado? Eu diria que não há um menos valorizado, Matheus, de jeito nenhum. Todos os direitos ele têm a sua importância e a sua repercussão e a sua aplicabilidade. Então, nós não podemos pensar no direito no menos valorizado. Não vamos pensar nessa perspectiva. Todos têm o seu valor e todos deverão ser aplicados de acordo com a que se propõe, certo? Nesse contexto, mais tem mais acesso. Oi? Tem mais nesse contexto, tem mais acesso. Mais exceções, né? Não mas não é isso que eu estou dizendo, vai depender de cada situação, de cada ponto que será aplicado, dos fundamentos, dos argumentos. Então, a gente não pode pensar ele como sendo menos valorizado ou mais valorizado. Ele terá uma ação efetiva, ele será aplicado, ele terá um resultado, ele terá uma eficácia, ele foi criado, nós vamos ver, dentro de uma validade por um órgão legislativo, ele está em vigor, então a sua eficácia poderá ter, evidentemente, possivelmente, uma mensuração, uma aplicação diversa ou não. Vai depender muito da interpretação da norma, entende? Então, assim, você dizer que tem menos valorizado, eu entendi também isso aí que você falou, mas só porque quando a gente lê a frase, a gente acha que tem um menor e outro maior, né? Então, acho não nessa perspectiva. A gente tem que analisar que ele tem a sua importância, evidentemente, dentro de um contexto social. Então, o homem sempre viveu em sociedade, mas por necessidade de dividir o trabalho e aumentar a segurança do que por vocação social. Desse convívio, deduz que o direito sempre esteve presente, embora de forma consciente, certo? Então, ele investiga essas condutas do ser humano, certo? E o objeto da pesquisa é o homem e a sua condição de existência. Então, o direito ele tem toda essa perspectiva, pessoal, toda essa perspectiva e importância no contexto que nós falamos. Vamos ver se vamos falar aqui dos ramos. Sim, beleza. É que eu tenho aqui algumas coisas de ciências contábeis aqui. O que seria um dano moral? O dano moral, o nosso querido Gabriel aqui está perguntando, assim, o que seria um dano moral? O dano moral, meu caríssimo Gabriel, ele tem alguns requisitos. A gente tem que ter muito cuidado, porque o dano moral, muitas das vezes, não é uma determinada situação, não é um dano moral, mas é considerado como meros aborrecimentos. Meros aborrecimentos não geram dano moral, tá? Por exemplo, vou dar exemplo agora mesmo. Por exemplo, eu já processei uma agência bancária pela demora no atendimento. E foi um banco federal e o juiz federal negou, porque entendeu que seria meros aborrecimentos. Então, é muito tênue a diferença entre meros aborrecimentos e o dano moral propriamente dito. O dano moral, ele tem que atingir algumas situações. Ele tem que atingir a sua honra, decoro e a sua honra, dignidade. Ele tem que ter uma ação e um nexo de causalidade que causou um prejuízo. Tem que ter um dano experimentado devidamente claro. Porém, e aí a gente vai tocar novamente lá na frente, a justiça já entendeu que existe já alguns danos morais objetivos, indiscutíveis. Por exemplo, só você responde se você desejar. Você tem MEI, é isso? Não. MEI, microempreendedor individual? Beleza. Então, tranquilo. Se você fica à vontade, certo? Você tem uma empresa e eu compro o produto a você e não te pago. Pelo menos a princípio. Ou melhor, eu te paguei, tem um comprovante e você diz que eu não paguei. O que é que acontece nessa situação? Você vai em negativa no SPC, porque você está associado à CDL de cada cidade e o CDL é vinculado ao sistema SPC Serasa e você pode negativar. Beleza? O que acontece? Quando você me negativa no SPC Serasa,
e eu comprovo que eu já te paguei, dano moral objetivo, indiscutível. Indiscutível, tá? Nesse tipo de situação, a melhor situação é fazer acordo, porque você vai perder. É pacífico nos tribunais. Por quê? Porque a prova que eu não te devo é segura, ela é plena. Então, houve uma ação sua, um ato lesivo e um dano experimentado por mim, que quando você me negativou, me privou de fazer qualquer negociata no país. Então, há um nexo de causa e efeito, indiscutível. Indiscutível. É dano moral. Aí você vai dizer, pela prática processual, Estado do Ceará, se você conseguir fechar um acordo em R$3.000, feche. Já ganhei processo aqui, a média dos tribunais e decisões, já ganhei processo aqui de R$7.000, quando vai para o tribunal, ele baixa. Por quê? O que acontece também? É analisado a questão da capacidade financeira da outra parte. Tudo isso é analisado, tá? Não pode haver o chamado enriquecimento ilícito. Mas, por exemplo, os processos que nós temos no Pernambuco, lá se condena em 7, 10 mil, 12 mil reais em danos morais contra as empresas, e o tribunal em Recife, ele mantém esse valor. Então, você vai dizer, professor, mas como é que pode isso? Como é que o senhor está me dizendo agora que no Ceará tem uma decisão, mesmo a negativação da empresa do Gabriel? Eu posso usar como exemplo, Gabriel? Me perdoe, não é nada... É mais um exemplo, lógico. Mas se você não quiser, eu não falo. Não tem... Mesma situação da empresa do Gabriel. Ele tem a empresa no Ceará, a empresa no Pernambuco. Mesma situação. Aí o juiz aqui condena no preço, no valor menor, e lá no valor maior. Como é isso? Aí a gente tem que fazer uma discussão sobre o direito, sobre a questão das competências e autonomias jurídicas do país. Tá? Da mesma forma, parte, claro, por essa nossa discussão de direito que nós estamos tendo, tá? Parte por esse conceito aí de direito, né, que nós estamos vendo aí, direito privado, mas vamos discorrer um pouco do direito público, tá? Direito privado, certo? Nesse caso, não envolve direito público, porque, na verdade, é uma relação de consumo aí, tá? Relação de consumo, tá? Mas existe a questão das autonomias e competências da Constituição para os estados. Para os estados. Para os estados. Deixe-me dizer para você, existe duas justiças no país. A Justiça dos Estados e a Justiça Federal, certo? Então, quaisquer situações voltadas para discussões dentro dos estados que não seja da competência da Justiça Federal, então os juízes de direito é que vão discorrer. Só que eles têm autonomia. Eles não são obrigados a pensar igual ao de outro estado, não. Cada estado tem sua justiça, tem leis gerais que disciplinam, mas o entendimento sobre o seu direito é uma situação bem controversa. Eu entendo demais. Mas a possibilidade de mensurar esse direito, cada juiz do Estado, ele tem essa autonomia, esse senso de decidir de acordo com a condição financeira da outra parte, etc. e tal. Então, vai depender, tá? Isso é muito importante a gente entender que vai depender. Quando é que isso pode ser igual? Quando houver uma discussão jurídica junto às Supremas Cortes em Brasília. O Superior Tribunal de Justiça, ele pode decidir que um determinado entendimento deve valer para todos os estados da federação. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo que eu já falei. O entendimento de que, se você negativou uma pessoa e essa pessoa não te deve e gera dano moral direto, indiscutível, foi porque acontecia isso. Um estado decidia
que gerava dano moral. O outro estado decidia que não. Aí ficou aquela confusão jurídica no país. O STJ decidiu e sumulou, numa decisão específica, de que essa situação gera dano moral direto e indiscutível. Isso quer dizer que todos os estados devem decidir dessa forma. Isso. Exatamente. Isso. É por causa dessa situação. Existe uma autonomia constitucional e cada estado tem a sua justiça estadual. Tem leis gerais que devem ser seguidas no nosso país. Por que isso ocorre? Aí a gente tem que voltar um pouquinho, pessoal. Vocês não têm uma disciplina chamada de Teoria Geral do Estado, não, né? Eu já ministrei essa disciplina. Aí a gente teria que ir fazer uma digressão, ou seja, voltar um pouquinho para a própria formação do Estado. Nós, na verdade, em linhas gerais... Espera aí, pessoal, eu estou sendo bem extremo, pelo amor de Deus. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil 27 aspas, pessoal, pelo amor de Deus, eu estou dando as aspas. Aspas é algo à parte. Bem na técnica, isso, nós temos nas fronteiras desse grande país chamado Brasil, nós temos, aspas, 27 pequenos países. Para melhor entender. Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou... Nós temos, em aspas, pelo amor do céu, aspas, milhões de aspas. Nós temos 27 pequenos países. A denominação é que nós vivemos numa federação. Uma federação. Por isso que cada estado tem o seu, aspas, presidente denominado governador. Ele governa, só que todos estão vinculados às leis maiores do país, que é a Constituição de 88, que regula toda a federação. E ela diz a sua autonomia na federação. E ela diz que os estados podem ter suas autonomias. Por isso, vou lhe provar mais uma coisa aqui para vocês aqui, o pessoal de casa. Todo estado tem delegacia das mulheres? Nem todo tem não, viu? Nem todos os estados têm delegacia da mulher. Leonardo, não. Nem todos os estados têm. Eles têm autonomia. Agora, tem uma pressão social, doutor. Grande. Ou melhor, eu vou ser mais direto ainda. Toda cidade tem delegacia da mulher? Não tem, doutor. Existe a autonomia, tá bom? Desses entes da federação. Então, foi assim uma pincelada em teoria geral do Estado, bem pontual, para que a gente compreenda o que o colega Guilherme já ia perguntar, né? E eu toquei dessa diferença de decisões. Agora, pessoal, calma, eu não estou saindo do nosso conteúdo, não. Está dentro das discussões sobre direito e dentro da decisão prática que vocês, como empresários e empresárias, poderão ter de ter uma empresa aqui e outro estado. Oi, Gabriel. Todo prefeito, todo governador, ele tem um assessor político para aconselhar até onde ele pode ir? Tem, sim. O prefeito tem sua procuradoria, que deve ser concursada. A Câmara de Vereadores deve ter o seu jurídico, procuradoria, ou assessoria jurídica. O governador tem a Procuradoria-Geral do Estado, que é o Procurador-Geral do Estado, assim como o presidente tem a chamada Advocacia Geral da União. Ele é para defender. Tá? A AGU, a Advocacia Geral da União, é o jurídico do governo federal, para defendê-lo. Quando o AGU vai defender, porque eles são advogados, pessoal, concursados, né? São advogados, AGU, Advocacia Geral da União. Que as denominações, às vezes, a gente confunde, certo? Então, já falando nessa teoria geral do Estado, mas também pontuando aqui dentro dos nossos ramos do direito, ele se divide entre público e privado, certo? E aí a gente vem, só para que a gente conheça, deixa eu aumentar aqui para o pessoal de casa. É por isso que cada campeonato em seu estado tem a sua federação. Agora Matheus, tu foi falar o que isso aqui é futebol, né? Ou estou brincando? Ou estou entendendo errado? Foi isso, pessoal, que vocês estão aqui lendo? É por isso que cada campeonato em seu estado tem a sua federação para debater os assuntos só a respeito daquele assunto.
campeonato está falando de quê, Matheus? Assim, especificamente. Não vamos misturar aquelas questões voltadas para futebol, se for, me perdoe. Que não é bem assim, ali é uma situação totalmente à parte, não estamos falando desse direito propriamente dito. Não, que é isso, Matheus? Não tem que pedir desculpa, não, pelo amor de Deus. Eu é que peço desculpas aí, mas eu preciso tocar nesse assunto para que a gente não misture, né? Você às vezes ouviu falar, Tribunal Desportivo, ali não é justiça como se fosse a justiça do Estado. Mas ali é mais como se fosse uma câmara arbitral. São árbitros no sentido de decidir, mas porque uma lei federal permite isso ali. Tá? Se você for ver, por exemplo, muitos daqueles jogadores, inclusive, podem acionar o Poder Judiciário, né, em determinadas situações. Certo? Mas, como são câmaras arbitrais, eu entendo nessa perspectiva, eles têm sua decisão lá. Né? Bom, o TSE, o Tribunal Superior... Pessoal, deixa eu fazer aqui uma parte aqui para que a gente compreenda, até mesmo pela questão do... Pessoal, vou só desconectar aqui para que vocês fiquem melhor de... Eu já desconectei aqui? Eu estou compartilhando, não, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui? Não, estou não. Pessoal, não estou compartilhando nada, né? Vocês estão vendo aqui a telinha aqui atrás, não é isso, pessoal de casa? Sim, só a gente tá vendo. Beleza, Aparecido. Deu para ouvir ela? Sim. Beleza. Pessoal, bem rapidinho aqui, só para a gente entender aqui. Bem rapidinho aqui. É só porque o colega Matheus perguntou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, nós temos duas situações aqui. Você está bem? Sou de casa. Nós temos a Justiça de Primeiro Grau dos Estados. Cada cidade tem, se não tiver, uma ou outra tem que responder. Nós temos Justiça de Primeiro Grau Federal. Juazeiro do Norte tem Justiça de Primeiro Grau Federal. Matérias de ordem federal. Só um exemplo. Situações envolvendo drogas. Justiça Federal. Aqui prende, mas se for algum crime de contrabando, etc e tal, Justiça Federal. Ou, né, interestadual, etc e tal. Aqui prende, mas aqui ponto central de droga. Mas se for caracterizado possível contrabando, aqui pega, a delegacia pega e manda para cá. Ali que é Estado. Estado do Ceará, praticamente. E embaixo. Justiça de Primeiro Grau. Justiça de Primeiro Grau. Justiça de Primeiro Grau. Certo? A tua empresa, não vou falar, digamos que seja uma ação de indenização qualquer, não vou falar de dano moral, nem dano material, porque a gente poderia entrar em direito do consumidor, que tem uma legislação específica. Você está sofrendo, a minha empresa está sofrendo algum processo indenizatório que é de direito civil. Vou explicar isso mais na frente. Você ganhou ou perdeu aqui? Ou você está discutindo que não paga, não deve... O Gabriel, a empresa dele, importa os produtos dele da França. Ele diz que não deveria pagar o imposto de importação. Qual a justiça? Imposto de importação é um tributo federal, Justiça Federal. É porque isso é matéria de direito tributário, né? Tributos, impostos do município. ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU,
ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, que você comprou qualquer coisa no cartório, paga. Se eu esqueci alguma, porque são muitos, pessoal, mas ninguém já. Tributos e impostos dos estados. IPVA, ICMS, ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doações. Alguém faleceu, vai ter que pagar esse tributo. Impostos, tributos federais. O Fecho vai me lembrar. Federal, da União. Imposto de importação. É muita coisa, gente. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre, federal, da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto de renda. Então, foi imposto sobre operações financeiras, Matheus, IOF, que eu falei. E é porque eu disse direto, imposto sobre operações financeiras é o IOF. IOF, tá? ICMS, falei. Questões judiciais, tá. Você ganhou ou se perdeu? Você tem o direito de recorrer. Aquela máxima da Constituição que diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, existe mesmo. Quando é que transita que você perde? Passou 15 dias, você não recorreu para a instância superior, perdeu. Resolva logo pagar, porque não tem jeito. Você decidiu recorrer. Ou porque você ganhou, ou porque você perdeu. Eu posso ganhar, mas não estou satisfeito com isso aí. Não é suficiente. Não é suficiente. Você recorreu para o chamado Tribunal de Justiça. Cada estado tem. É o chamado segundo grau. Questões da ordem federal. Você recorreu para o chamado Tribunal Regional Federal. Aqui vai ser por região. Região pode ter vários estados. Juízes estaduais, juízes federais. Por exemplo, aí eu vou fazer aqui uma parte. Eu advogo para uma empresa e ela sofreu uns processos de indenização por dano, de restituição de valores em determinada situação, e foi por aplicando-se uma legislação especial em determinada cidade, em determinado estado, Ceará ou Pernambuco, e a gente perdeu, certo? A empresa perdeu. Nós recorremos para o Tribunal de Justiça. Os desembargadores do Tribunal de Justiça, eles deram ganho de causa às autoras. A empresa que eu defendo perdeu novamente. Em função da matéria, eu já entrei com um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Está para ser analisado para ir para lá. Então, foi para cá. Você perdeu ou ganhou aqui? Você tem duas opções aqui. Não digo opções, vai depender da matéria. Superior a eles aqui, aos dois, existe o chamado STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal. Professor, posso tirar uma dúvida? Nesse caso aí, essa questão de imposto, todo tipo de crime vai ter... Todo tipo de direito que for a competência federal e competência estadual. Aí tem que ver na legislação. São muitas coisas, viu? Isso daqui é estadual, né? Estadual. Certo? Aí, assim, é muito difícil de fazer uma relação de coisas. Mas situações que são da competência federal vai por aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. Relação de consumo, disso que você me perguntou aí, dano moral ou material contra a Caixa Econômica Federal. Houve uma briga no país.
Caixa Econômica Federal é Justiça Estadual ou Federal? Estadual ou Federal. Como é que fica? Foi decidido aqui em cima. Ações contra a Caixa Econômica Federal é na Justiça Federal. Mas ações contra o Banco do Brasil foi decidido. É Justiça Estadual. Então, tu está me entendendo? Me dê esse voto no sentido de que, seja, professor, me diga aí uma relação de coisa. Não. Aí o teu jurídico vai analisar cada situação para te defender. Certo? Se a discussão for relativa a qualquer lei abaixo da Constituição Federal, é um recurso especial para o STJ. Se for matéria constitucional, que é, na minha opinião, é tudo, o que é que não é constitucional hoje? É um chamado recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Esses aqui não existe, em tese, uma superioridade, mas a decisão desse é suprema e influencia nesse. Aí o colega Matheus fala do TSE. A nossa própria Constituição de 88, ela entendeu criar uma outra justiça autônoma, independente, que é a chamada, eu estou olhando para o pessoal não perder, Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especial, e tem o Superior Tribunal Militar, STM, que é uma justiça específica para julgar militares, todos, e aqui é uma justiça especial específica, que é para julgar coisas exclusivamente de matéria eleitoral, envolvendo eleições no nosso país. Essa justiça do Tribunal Superior Eleitoral, ela é justiça federal. Federal. Quando você vê o juiz, zona eleitoral de Juazeiro do Norte, está lá o juiz Gabriel está lá respondendo pela vara eleitoral de Juazeiro do Norte. Mas tu diz, oxe, mas eu vi Gabriel lá na vara do estadual, lá na Justiça Estadual, no Fórum de Juazeiro. E ele é estadual, está lá, ele é estadual, como o Tribunal Superior Eleitoral não tem juízes eleitorais federais concursados eles pagam para que o juiz estadual responda por esse eleitoral. Quando o juiz está aqui, que está exercendo a justiça eleitoral, ele é denominado, naquele momento, como um juiz federal. Juiz federal. E ele recebe por isso, tá? Ele recebe por isso. Um aporte financeiro. Então, Tribunal Superior Eleitoral, aí vai. Das justiças eleitoral de primeiro grau, nós temos os TRS dos estados, que são desembargadores daqui, e a instância superior é o Tribunal Superior Eleitoral. É uma justiça específica, especial, criada. É coisa assim, viu, Aparecida? É coisa. É só porque, assim, pessoal, vocês me entendam o seguinte. Quando o colega aqui falou, e o TSE, eu não posso simplesmente ser injusto e passar para dizer, não, o TSE é uma justiça eleitoral. Sim. Ela fica a informação incompleta, pessoal. Me perdoe aí essa parte, mas ela fica incompleta. Vocês concordam, né? Você tem que entender a estrutura jurídica. Eu posso até ter esquecido alguma coisinha, mas o central é isso aí. É especial, viu? Se for uma ação contra o prefeito de Juazeiro, é federal. Matéria eleitoral é por aqui. Esse é o caminho. Matéria eleitoral é por aqui. É Justiça Federal. Isso tudo, essas decisões são todas de Justiça Federal. Não essa. Essa daqui. Essa daqui. Eleitoral. Mesmo, quem decide aqui não foi um juiz que você já viu no fórum, que é juiz estadual, mas ele está fazendo, às vezes, de juiz federal. Tá? Do Tribunal Superior Eleitoral. E aí também tem a hierarquia, né? Por exemplo, no caso do prefeito, ele pode ser resolvido só no TRE? Se não houver recurso para cá, resolve. Se aqui, na vara eleitoral de Juazeiro do Norte, que toda
toda cidade tem alguém que responda pela vara eleitoral. Se não, outra comarca responde. Outros respondem. Se não houver recurso nem para aqui, também se encerra aqui. Da mesma forma aqui. Se não houver recurso, se encerra. Por aí vai. Existe um princípio constitucional que diz que muita coisa. O Poder Judiciário não poderá deixar de analisar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Qualquer lesão ou ameaça de lesão a qualquer direito, tudo você pode pleitear o Poder Judiciário. Tudo. Tá? Então, pessoal, só para explicando aí, vamos só aqui dar uma continuidade aqui, pessoal. Peraí, não está ligando minha câmera. Ligou, dessa vez deu certo. Só para ficar melhor. É muita coisa, não, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui com os colegas. Aqui. Eu não estava compartilhando, eu acho. Pronto, pessoal. Então, nós temos aí os ramos do direito, que é importante que a gente entenda, né? E até para a gente compreender essa questão dessa justiça que a gente falou aí, né? O direito pode ser público ou pode ser privado. E qual a repercussão disso? Tirar uma foto depois. Ei, Gabriel, tira uma foto daqui, por favor. E coloca no grupo. O Matheus, o Gabriel vai tirar. Vê se vai sair, não, né? Não, mas a minha pessoa. Pronto, já tirou aqui e postou lá. Então, pessoal, a gente tem que entender aqui o direito público e o direito privado. Mas, professor, o que é que tem a ver aí com minha empresa? O que é que vocês acham que tem a ver aí com a empresa de vocês, administradores de empresa, direito público e privado? Quer dizer, não, direito privado tem o direito de empresa, então beleza, mas público não tem nada a ver, é isso? Acho que tem algumas situações que vai ter uma relação entre. Quer dizer, deu um vazamento comporta na empresa, saiu o esgoto da empresa para o rio. Aí vai ter uma ligação entre. Público e privado, é possível. Aí você fala, vazou para o rio, aí você entende que o poder público vai atuar porque ele poderá te multar, ele poderá... Beleza, é possível isso. É possível isso no sentido da possibilidade que o poder público tem, possibilidade não, ele tem o dever, né? O dever de fiscalização, né? Porque o que está em discussão aí é exatamente o bem-estar da coletividade, né? O bem-estar da coletividade, né? Mas um outro exemplo que a gente pode também colocar como bem pontual, tua empresa, ela quer concorrer a uma licitação pública. Aí, pessoal, aplica-se as regras do direito público. Tá? Você, a sua empresa privada, se submete às regras de direito público. Seria a privatização? Não. Não, se houver uma concessão, não é bem privatização. Privatização é o poder público vender ao privado. O poder público deixa de ser dono disso ali. Estou falando de concessões, por exemplo. Por determinado período de tempo. Mas, por exemplo, você pode concorrer a uma licitação pública para... você tem uma empresa concessionária de carro e o município, por exemplo, o Estado, a União quer locar carro. Lança-se um chamado pregão público, uma licitação pública. Você ofereceu o menor preço, etc. Tem toda uma lei de licitações que foi mudada agora. A lei, eu acho que era 8666, mudou há pouco tempo, certo? Então, você vai se sujeitar às normas de direito público.
as regras, as leis de direito público. Fiquem sabendo que o poder público sempre terá privilégios, certo? Então, há essa situação quando você, evidentemente, trabalha com o poder público. Nessa perspectiva que nós estamos analisando, da sua empresa propriamente dita, está trabalhando, está atuando junto com o poder público. Então, assim, é importante vocês, como administradoras e administradores de empresas, analisarem e visualizarem que existe o direito público, o ramo do direito público e o ramo do direito privado, e quando negociar com o poder público, logicamente, as regras serão aplicadas sempre do poder público, de direito público, sabendo que o poder público terá sempre maiores benefícios e privilégios. Oi? A empresa pública aqui de Juazeiro é uma concessão, né? Aí vai estar ligado. Perfeito. O nosso colega Gabriel falou da questão da limpeza pública de Juazeiro e toda uma celeuma e problemática envolvendo essa questão. Então, é uma concessão onde há o repasse de recursos, só que as regras são aplicadas de direito público. Só que esses ramos do direito público, pessoal, eu gosto sempre que, quando a gente discute um conteúdo, a gente perceba e compreenda, assim, mas por que é que eu estou vendo isso e qual a aplicabilidade na administração de empresa? Dentro dessa discussão que nós estamos fazendo. Não adianta, tipo assim, pessoal, os ramos do direito público são esses, interno e externo, tais. Não, calma. Vamos compreender a situação? As regras de direito privado, que temos o Código Civil, acho que aqui eu posso escrever. Eu estou aqui, nós temos o Código Civil, e aqui nós temos todas as leis da União, dos estados, e do próprio município também. Pessoal, essa letra bonita é a minha. É porque você escreveu, já sabe, eu não estou dizendo também, sou danado. Você tem um bem de médico ainda? Não sou não, tem nada a ver com isso. Mas tem que ganhar mais tempo também. Então, nós temos todas umas leis federais que disciplinam, que regulamentam, né? Por exemplo, a própria lei de licitação é uma lei federal que regulamenta esse negociata entre as empresas privadas e o poder público. Isso como prestação de serviço? Prestação de serviço também vai ser regulada pelas leis federais de prestação de serviço. Mesma coisa. Eu posso dar um exemplo só para saber para quem que eu quero corrigir? Beleza, bora lá. Eu tenho um amigo, ele trabalha numa empresa que administra os sites da prefeitura. Certo. Ela desenvolve o site da prefeitura, cuida dele. Então, vamos supor que o prefeito ele faça essa... Mas aí deve ter sido licitação. É uma licitação. Mas vamos supor que tem algum problema com essa empresa. Que a empresa não está prestando o serviço como deveria e tudo, e a prefeitura decide processar essa empresa. Certo. Para qual... Não. Estadual. Entendeu perfeitamente, isso mesmo. O município vai processar e o município terá, aspas, benefício, não é benefício, privilégio, prerrogativas, entendeu? Ele não pode alegar, por exemplo, eu não consegui prestar o serviço pela internet, tu falou? E cuidar do site da prefeitura. Por exemplo, hipoteticamente, de internet porque eu estou sem capital ou sem alguma situação aqui que não tinha um link, eu não sei como é que funciona, não tinha como suportar aquele link para digamos que tenha sido para a Secretaria de Saúde, marcação da vacinação do Covid. Aí o poder público tem os benefícios e privilégios e, olha, você causou um prejuízo a uma coletividade. A sua alegação não vai ser, possivelmente não será aceita pelo juiz, pela justiça. Porque o prejuízo maior da coletividade, e ela será punida severamente por isso. Uma possível multa, ela poderá perder a licitação, ter que restituir valores e será impedida de licitar por vários anos. Entendeu?
eu tenho uma penalidade pesada em cima dela, porque o interesse da coletividade é maior. Entende? O interesse Por isso vocês têm que, quando vocês, nas suas empresas, forem, evidentemente, trabalhar com o poder público, analise tudo bem direitinho. Por exemplo... Se fosse contrato de acontecer a empresa privada processando... Não, poderia processar o poder público porque deixou de pagar por alguma situação, né? Seria analisado... Não, prefeituras, se não envolver recursos federais, se envolver recurso federal, Justiça Federal, mas viria para cá também, certo? Que era que eu ia dizer? Pronto. Por exemplo, o que é que aconteceu que eu fiquei sabendo em Juazeiro do Norte? Talvez muitas empresas no país, um tanto quanto viciadas, concorreram licitações, ganharam as licitações e achava que ia chegar para o Gabriel, que é prefeito, e dizer, não, amor, tu comprou o pincel vermelho, mas, recebe esse daqui. O pincel vermelho custa R$5. Não, esse daqui custa 2. Tome um, fora. Aí, o que é que aconteceu? Muitas empresas, em várias licitações que eu soube do município de Juazeiro do Norte, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Estou dizendo que muitas não assinaram o contrato e desapareceram. Aí, o poder público aplicou uma sanção. Instaurou um procedimento e aplicou a sanção de que elas estariam impedidas de licitar. Entendeu? Então, eu soube que tinha essa situação. Então, tem essas situações. A gente entre na coisa sabendo que a coisa você pode cumprir. Isso é muito importante, né? Mas aí um detalhe mais ainda também sobre a questão dos âmbitos do direito público. O Gabriel é um MEI, microempreendedor individual, e ele quer concorrer, tem um determinado produto, e ele quer concorrer para a uma licitação na prefeitura do Guilherme. Certo? O Gabriel, ele poderá concorrer, logicamente, a essa licitação de determinado produto na prefeitura que o Guilherme é o prefeito. Ele lançou um edital de uma determinada necessidade de produto e tal edital, então o Gabriel foi concorrer a essa licitação. Procede? Está correto? Ele, como pessoa privada, no poder público, esse é um exemplo que se fecha. Está correto, pessoal? O que vocês acham? Sim, o Gabriel entende que sim. Alguém de casa entende que está correto? Não está? Nosso amigo Gabriel, microempreendedor individual, MEI. A prefeitura é um empresário, isso é indiscutível, né? Vamos ver os requisitos de empresário lá na frente, até a própria teoria da empresa, em contraponto à teoria dos atos de comércio, quando chegar lá na frente. Prefeitura do Guilherme, etc e tal. Deixa eu ver aqui o pessoal de casa. Não, claro, com certeza, lógico, o direito público vai ser, né? Porque, sim, Matheus, sim. Certo? Olha só, pessoal, olha só que coisa interessante a nossa disciplina, né? Olha aí os horários, viu? Que eu falo muito, viu, pessoal? Vocês já prestaram atenção no que eu falo, né? O pessoal de carro também, a gente fica até amanhã conversando. Eu vou encerrar, pessoal. 11h31 até 11h40, né? Vou já encerrar. Mas vocês falem também, me interrompam, perguntam, senão eu fico falando. Mas, só para a gente fechar aqui. Olha que coisa interessante, né? Como a nossa disciplina ela é interessante. Tudo é interessante, tudo estão. Gabriel não pode concorrer à empresa à prefeitura de Guilherme. Teria que ser porque assim, o MEI, as estruturas são separadas por faturamento, né? Teria alguma relação com o seu empresa com faturamento maior, proporção maior? Exatamente, Gabriel. O Gabriel falou, pessoal, não sei se vocês de casa ouviram, exatamente, depende muito do tipo da empresa. O tipo da empresa. Mas o que é que acontecia? Está lá no direito de empresa. Pessoal, a gente está conectado na internet, é porque é uma maravilha por causa disso. Espera ainda.
Eu não enxergo aqui esse negócio. Peraí, achei aqui. Pessoal, vou já compartilhar para vocês em casa. Estou só entrando aqui, ó. Só para fechar, Código Civil. Aí deixa eu fazer assim, ó, bonitinho, tal. E vou compartilhar para os colegas de casa para eles acompanharem aqui o processo. Espera aí, pessoal de casa. Beleza, deixa eu ver aqui. Pessoal, ó, eu coloquei aqui no Google Código Civil, tá? Aí chegou aqui, ó, Código Civil, beleza? Aí vem aqui, ó, Planalto. Planalto tem todas as leis do país, todas. Você vai lá na Casa Civil. Aí aqui é o Código Civil, tá, pessoal? Aqui é o Código Civil. Aí eu vou localizar aqui o direito de empresa. De empresa. Olha que coisa maravilhosa aqui, direito de empresa. É como se fosse, olha as minhas aspas, tá? Não façam meme não, viu? Porque o pessoal das ciências contábeis, quando eu ia falar do fato gerador da obrigação tributária, eu fazia assim, e teve uma turma que fez um memezinho, mas é de boa, se quiser fazer, quem foi que falou aqui? Foi a Maria Luísa aqui. É verdade. Achou bom, né, Matheus? Exatamente. Então, ó, direito de empresa. Pessoal, direito de empresa, com muitas aspas, é como se fosse assim a Bíblia do administrador de empresas. É o direito de empresa. Vocês são administradores de empresa privada, tem que ver o direito de empresa. E não é muita coisa, não. Ele começa logo do artigo 966 dizendo o conceito de empresário. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Mas nós não vamos ver só isso. Nós vamos entender por que é que agora esse conceito é esse, que é a chamada teoria da empresa, que rompeu com a chamada teoria dos atos de comércio, e isso entrou em vigor no Brasil em 2002. Mas aí, quando a gente chega bem aqui, ó... Deixe-me colocar um Ctrl F. Quando a gente chega bem aqui, ó, a gente sabe que em 2011, pessoal de casa, 2011, desculpa, o que aconteceu, né? Gabriel, Guilherme tinha uma empresa, quer criar uma empresa. Só que Gabriel e Guilherme e os colegas de casa querem criar uma empresa, mas não queria ter uma movimentação financeira grande, poder licitar, por exemplo, mas não queria criar um MEI, microempreendedor individual. MEI é microempreendedor individual, que tem uma limitação, 80, 90 mil por ano. Só houve uma atualização, me perdoe aí, que também saber, né, ter as vírgulas é pesado. Né? Aí o que aconteceu? Só que tinha um detalhe. Gabriel e Guilherme e os colegas de casa vão criar uma empresa, queria ter um porte financeiro maior, queria, inclusive, concorrer a licitações, mas não queria ter sócio. Eu quero ter uma empresa, eu quero uma fábrica. Empresa. Mas eu não quero ter sócio. Sou obrigado a ter. Todas as figuras societárias tinham que ter sócio. Tinha que ter mais de um. O que aconteceu em 2011? Foi feito aí uma nova lei, a chamada Lei 12.441 de 2011, está aqui ela, que incluiu no direito de empresa um novo tipo de empresa, a chamada EIRELI ou EIRELI. Esse tipo de empresa, você tinha alguns requisitos. Tinha que ter, no mínimo, um patrimônio de 100 mil reais. Tem todos os requisitos aqui. Aí foi a salvação de muita gente criando empresa. E é obrigatório colocar o nome EIRELI ou EIRELI, como queira chamar. Quando você vê EIRELI, o bom do direito, a gente entender, é que quando você vê, não sei o que, a empresa tal, EIRELI, aí você já sabe, não tem sócio. Você já mata na hora. Rapaz, aquela empresa ali não tem sócio. Poxa, como é que tu sabe? Não tem. A EIRELI...
Tá passando. Viu, pessoal de casa, colegas? Eireli não tem sócio, é só um. Então, foi criado pressão dos empresários, da sociedade, surgiu aí essa nova figura societária. Só que ela exige, no mínimo, 100 mil reais. Mas, por exemplo, Luciano, poxa, eu não tenho 100 mil reais, mas eu queria criar uma empresa com 50 mil, mas eu não queria ter sócio. Não podia. Aí, o que aconteceu? Quando foi em final de 2011, 2019, antes da pandemia, nós tivemos uma nova mudança na lei. Só que é o seguinte, poxa, Luciano não quer ter sócio, mas Luciano não tem 100 mil reais. E aí, o que a gente faz? Não faz. Aí, o que aconteceu? Quando foi final de 2019, veio a fantástica e inteligente Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, pessoal, vou falar isso de novo, quando chegar lá na frente, tá? A Lei da Liberdade Econômica, porque pegou o gancho do público-privado, exatamente justificando você poder, né? A Lei da Liberdade Econômica mudou um outro tipo de sociedade empresarial. Mudou o tipo societário da chamada sociedade limitada. O conceito de sociedade limitada é quando tem 2 ou mais pessoas na sociedade limitada. Né? Aí, o que ela veio? Ela veio, a Lei 13.874 de 2019, alterou o parágrafo 1º do artigo 1052, dizendo que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Só que aí, doutora e doutor, não especificou o mínimo de valor para tu criar. Entenderam aí? Entendeu, pessoal de casa? Pessoal, eu estou falando, tudo isso da administração, é diretamente vinculado à área de vocês. Vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre direito, mas eu estou falando da alma do curso de vocês, que é o direito de empresa. Não tem como você criar uma empresa se não passar por esse negócio aqui, por essa direito de empresa. Deixa eu só ver aqui o que os colegas falaram. Oi? Beleza, Matheus. Certo? Então, isso, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de... Pois não, Gabriel. Aqueles patrimônio da empresa? Não, 100 mil. O mínimo para a Eireli é 100 mil. Só que depois dizia lá 100 salários mínimos. Só que depois ficou o entendimento que poderia ser parte em dinheiro e parte em patrimônio. Viu? Parte em bens, imóveis e etc e tal. Mas isso vai colocar o CNPJ. A colocar o CNPJ. Você tem que declarar o patrimônio que não... O patrimônio vai deixar de ser seu e ser de quem? Da empresa. Só que você é o dono da empresa. Entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante isso. Mas hoje não tem valor determinado. Hã? Hoje não tem mais Não. valor. Aí o que é que eu entendo? Inclusive um trabalho, eu até estou conversando com o pessoal para a gente... Dar um trabalho fantástico é a gente pesquisar. A minha análise é que, com essa mudança na Constituição da Sociedade Limitada, muitas pessoas não vão mais querer criar a Eireli. Entendeu? Porque se tu tem 50 mil, pode criar uma limitada, que inclusive a limitada, quando a gente for ver os requisitos, está limitada ao capital subscrito, conforme eu falei na aula anterior. Ou seja, as dívidas sociais, as obrigações sociais, responde somente o patrimônio da empresa e não o teu patrimônio pessoal, desde que você tenha uma gestão escorreita, como chama, né? Legal, dentro da legalidade, sem nenhuma tramóia, né? Então, é tranquilo, entendeu? Essa é a minha análise dentro dessa perspectiva. Antes, lá na lei antiga. Ela também era limitada ao capital subscrito. Tá? Ela também tinha essa limitação ao capital subscrito. A Eireli é só com um proprietário. Um proprietário. Ela paga alguma coisa a mais para ser só ela? Não, ela preencheu os requisitos
fez o devido registro na junta comercial, a gente vai fazer essa diferenciação. Quando é no cartório de registro de imóveis e quando é na junta comercial. Há uma diferença, mas vamos chegar lá na frente, que é quando a gente estiver tratando dos tipos de sociedade, a gente vai discorrer sobre isso aí bem bacaninha. Então, pessoal, ó, achei, sei que já extrapolei nosso horário. Nós vamos fechar na aula seguinte, a próxima aula é remota, né, pessoal? Eu acredito no Pelo nosso cronograma, pessoal, nós vamos estar conectados, mas nós... Opa, pelo amor de Deus, Matheus, perdão, vou ver agora, Matheus, entendi. Professor, tira uma... Não, qual foi, Matheus? Foi a questão de qual? Eu não te respondi, não? Não foi a questão, eu respondi, não. Eu vi a pergunta aqui sobre... Não era sobre a questão se o direito era... Depois que cada campeonato... Eu falei desse campeonato, falei do TSE... Era a respeito dos direitos que eu tinha dito ao senhor. Espera aí, Matheus, eu vou ligar o som aqui. Espera aí, viu, Matheus? O meu está aqui também. Matheus, escreva aí, por gentileza, que eu estou sem o som aqui. Se fosse uma loja como a CIA, Matheus. Eu falei aqui, ó. O que mais define o produto e o faz você adquirir sempre será a qualidade. Beleza, concordo, de acordo. Professor, dentre os direitos que existe, qual o menos valorizado? Eu respondi que não há nenhum que a gente possa considerar menos valorizado. Todos estão de acordo. Todos estão... Matheus, eu não lembro, eu devo ter te respondido. Não respondi, pessoal? Diga aí, Matheus. Eu saí vendo, viu, Matheus? Eu respondi. Ah, não, eu respondi, viu, Matheus? Sobre essa questão, se tem um menos valorizado, não respondi, pessoal? Respondi sim, viu, Matheus? O menos valorizado, não existe isso, viu? Beleza. Pessoal, só agradecer aí a vocês, nós vamos continuar nessa discussão, na próxima a gente vai dar uma avançadazinha, né? E será virtual, isso quer dizer que eu vou estar em outro local, não vou estar aqui, lógico, mas aí vocês se conectam, poderão falar diretamente, o som vai estar bacana também, beleza? Obrigadão, pessoal, o Guilherme e o Gabriel que estão aqui na presencial, e vocês de casa, espero que tenham gostado e vamos se falando. Abraço, pessoal, saúde e paz. Vou parar aqui a gravação. Opa. Interromper.